Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Marcelo Nitz, reitor do Instituto Mauá, para falar aqui sobre muitos assuntos ligados à educação do ensino superior. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, todo nosso, na verdade. Marcelo, como é praxe aqui no programa, eu sempre faço essa pergunta. Como é que você chegou aqui, né? Como é que foi a tua trajetória pessoal aí? Eu sei que você começou na engenharia, depois foi para a área da educação como professor, veio do chão de fábrica, mas como é que isso tudo aconteceu até chegar hoje na liderança acadêmica do Instituto Mauá? Legal. Na verdade, eu comecei a lecionar com 15 anos de idade. Então, eu sempre esse interesse pela educação, interesse em estudar. Aí eu fiz engenharia de alimentos na Mauá. Fiz mestrado em engenharia de alimentos na Unicamp, doutorado em engenharia química na Unicamp. Trabalhei na indústria um tempo, mas eu sempre queria seguir a carreira acadêmica de pesquisa, ensino. E aí tive uma oportunidade na própria Mauá, e aí de professor auxiliar para professor assistente, associado, professor titular, diretor da escola de engenharia, pró-reitor e reitor. Então são mais de 25 anos aí nessa trajetória acadêmica. Você empreendeu então dentro da educação, né? Dentro do setor. Empreendi dentro da educação e tenho também alguma história fora da academia também como empreendedor. Já tive empresas de pesquisa e desenvolvimento na área farmacêutica, na área de alimentos também. Então tive oportunidade de experimentar também aventuras aí fora da academia. A gente tem uma formação próxima, eu sou farmacêutico. Ah, bacana. O farmacêutico tem um braço em alimentos também, né? Tem. Marcelo, no Brasil, né? Geralmente essa minha pergunta lá fora talvez soasse meio idiota. Porque lá fora nem sempre há essa dissociação do mercado de trabalho com a educação. Geralmente no ensino superior as coisas estão muito interligadas. Uhum. No Brasil parece que as coisas não são tão interligadas, são meio que... Quando você fala, vou seguir a carreira acadêmica, parece que é uma dissociação completa. Sim. Do mundo real, né? Do mundo do mercado, do empreender no mundo real. De certa forma, não é mentira, né? No Brasil tem esse distanciamento mesmo. As instituições de ensino parece que elas se distanciam um pouco da realidade mercadológica. Menos, talvez, instituições como a sua e algumas instituições privadas, mas principalmente as instituições mais públicas, elas têm esse distanciamento. Qual é a tua opinião sobre isso? Você concorda com isso? Por que isso acontece e isso é verdade? Eu concordo e acho que isso não é necessariamente uma coisa negativa. A gente precisa entender que existe espaço, existe necessidade de várias frentes, várias formas de atuação. Então vamos pegar, por exemplo, a universidade pública. Ela tem um foco muito forte em pesquisa na fronteira do conhecimento, que a aplicação não é tão imediata, mas é fundamental para formar as bases para os conhecimentos, né? As bases de conhecimento para uma aplicação futura. E existem as instituições que focam numa pesquisa mais aplicada. É o caso, por exemplo, da Mauá. Então, a aproximação com o mercado, com o mundo, né, corporativo, com as empresas, é muito mais natural, porque as empresas têm uma necessidade mais imediata. E o Instituto Mauá de Tecnologia faz esse tipo de conexão. Então, a gente tem vários projetos de pesquisa e desenvolvimento e tudo mais. Então, são atuações diferentes. E são importantes, sabe? Porque eu acho que essa separação, ela é sempre vista como uma coisa negativa, mas ela é necessária também para que a academia tenha a liberdade, para que ela possa explorar novas fronteiras e não ficar simplesmente atendendo a demandas imediatistas de mercado. Deve existir um espaço criativo nas universidades, mesmo as instituições como a nossa, que tem uma pesquisa mais aplicada. A gente tem que ter um espaço da criação para oferecer algo diferente, não simplesmente uma prestação de serviço, um ensaio tecnológico, mas pesquisa e desenvolvimento de fato, inovação, impactar. Então, não pode ter um distanciamento muito grande, para que não, né, haja sempre... Tem que ter um respiro, né? Mas tem que ter um respiro, tem que ter um espaço criativo. Você falou um ponto interessante, né? A diferença de pesquisa aplicada e a pesquisa de base. Realmente é muito importante ter essa lógica mental para a gente discutir esse tipo de coisa. Mas esse distanciamento também se dá, talvez, no próprio modus operandi das instituições, né? Por exemplo,
Você pegar as universidades americanas, 40%, algumas instituições até metade do corpo docente são de professores de fora, convidados, gente que pensa às vezes muito diferente de quem está lá. Isso muitas vezes gera um embate interno muito forte e a partir desse embate e desse debate emerge a criação de coisas extraordinárias. Né? Você não sente um pouco falta disso nas instituições brasileiras? Quer dizer, você pega uma universidade hoje, 100% do corpo docente é local, todo mundo pensa a mesma coisa, não tem ninguém ali para gerar esse embate que acontece, esse debate. Inclusive, nas universidades americanas, essa discussão está em alta. Porque esse embate está diminuindo, está todo mundo concordando demais dentro das instituições. Né? E as fronteiras também estão se fechando, né, para os estrangeiros atuarem, por exemplo, nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão fechando para alguns estrangeiros. Para esse estrangeiro, na verdade, ele não fecha, não. Né? Mas no Brasil talvez esteja fechado demais. Não? É que eu acho que isso é uma consequência do país não ser atrativo. É complicado atrair cérebros para se fixarem no Brasil. Né? Então, porque não é só o trabalho, né? Condições de vida, segurança. Então, o Brasil é um país pouco atrativo. Embora ele seja um país atrativo do ponto de vista de desenvolvimento científico, a gente tem uma boa produção científica, a gente tem grupos de pesquisa fortíssimos, a gente tem até atraído alguns pesquisadores estrangeiros para aumentar essa diversidade, né, que é o que você está falando. A diversidade é muito, muito importante. Mas a gente procura suprir isso de uma outra maneira, internacionalizando a pesquisa. Então, hoje, os nossos grupos eles são muito mais internacionalizados. Eu quero dizer, eles interagem com grupos do exterior. Se a gente não consegue trazer, a gente trabalha junto. E às vezes não é nem necessariamente com a presença física, né? Porque hoje você pode cooperar muito até remotamente, sem estar necessariamente inserido fisicamente no laboratório. Então, essas conexões internacionais são muito importantes. A gente valoriza isso na academia cada vez mais. Então, a ciência brasileira, o desenvolvimento tecnológico brasileiro tem avançado em função também dessas cooperações internacionais. É muito difícil achar um grupo que seja produtivo, um grupo bom, que não tenha fortes conexões internacionais. Sim. As coisas mudaram muito, né? Na minha época de pesquisa, não sei se você lembra disso, deve ser da sua época também, o contato que a gente tinha com o internacional eram os index. Sim. Aqueles livros gigantes que a gente não tinha internet. E a gente deitava às vezes na biblioteca, pegava aqueles livros que eram lançados anualmente. Era uma prateleira cheia daqueles livros, com todos os artigos daquele ano. Um sofrimento, né? Aí fazer a busca. Você ia fazer uma pesquisa bibliográfica, você pegava o index de 2024, 2023, ano a ano, e manualmente você olhava artigo por artigo, e manualmente você pegava um caderno e copiava o resumo. Não tinha translate, não tinha nada, você tinha que largar o teu inglês ali, um dicionário às vezes, se você não dominasse. E se fosse inglês, que bom, né? Aí tinha francês, tinha alemão, tinha japonês tudo. Aí hoje você dá um clique ali na IA e vem tudo, né? O Miguel Nicoleles, ele tem uma frase bem interessante, esse vídeo está rolando aí na internet. Ele diz o seguinte, que o grande perigo da inteligência artificial é que ela diminui a diversidade de inteligências. Né? Então é uma frase que eu refleti bastante, porque ao invés de você ter 7 bilhões, 8 bilhões de inteligências, você começa a migrar para uma única inteligência, que é centralizada com a IA. E aí a gente tem um desafio hoje de mercado, principalmente na área de tecnologia. Eu sei que vocês trabalham com área de tecnologia, com engenharias também, mas pensando na tecnologia, que é um setor que eu atuo, qual é o futuro hoje? Para onde vai o mercado de tecnologia? O que é que você falaria hoje para o profissional que está... Profissional não, para o estudante que está começando a pensar em entrar na Mauá ou em outra instituição para se formar na área de tecnologia? Qual o melhor caminho para ele hoje? Já que é muito provável que nos próximos 5 anos, muito rapidamente, esse mercado mude muito a forma de trabalhar, né? Como é que vai se trabalhar nesse mercado? Tá. Eu vejo isso com bastante tranquilidade. Eu não teria medo nenhum
né? Aconselharia meus filhos, meus familiares, meus amigos. Falei, não, vão estudar, vão fazer curso superior, não importa que mudanças vão acontecer no futuro, é importante você estar preparado. Porque educação superior não significa simplesmente aprender tecnologias do momento. Significa uma construção, né? Uma construção cognitiva, uma construção também de personalidades, de habilidades. E isso ninguém tira de você. Então, viver a educação superior é fundamental. E as mudanças tecnológicas, elas vão acontecer de qualquer maneira. Sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Hoje você trabalha com tecnologia, você usa linguagens, você usa ferramentas, você usa recursos que não existiam quando você se formou. Isso é natural, isso vai sempre acontecer. Agora, a formação que você recebeu e a sua trajetória fizeram com que você se adaptasse e aprendesse a aprender. E com isso, um profissional bem formado numa boa escola, ele nunca fica ultrapassado, ele não é atropelado pela tecnologia, porque ele sabe diversificar. Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar aqui, mas fique bem à vontade para discordar. Claro. Eu acho que hoje a educação está voltando às bases. A gente, em determinado momento recente, né, década de 90, início dos anos 2000, a educação do ensino superior se voltou muito para as microhabilidades. Habilidades muito especializadas. E começou a se dizer que isso era o futuro. Não, você tem que ser especialista nisso, nesse nicho. E a partir disso, a educação de base ela foi meio que sendo colocada meio de lado, né? Tivemos um avanço de microcursos, de pequenas graduações, etc. E as pessoas perderam muito do senso crítico, porque a educação de base é que dá o senso crítico necessário para você atuar de maneira mais independente em qualquer área. E reaprender e aprender novas coisas a qualquer momento. E com a inteligência artificial, hoje, esse senso crítico ele é muito mais importante do que você ser especialista em qualquer coisa, porque a IA ela vai ser especialista em tudo. Agora, a IA vai precisar de alguém com um senso muito crítico, com a educação de base muito sólida, para poder criticá-la. Perfeito. Não é isso? O raciocínio é esse mesmo. Então, parece que está tendo uma guinada, está se dando marcha ré naquele movimento de ultra especialização no ensino superior. Exatamente. Eu concordo plenamente. Isso é um grande desafio. Você precisa abrir muito mais espaço para a reflexão, né, para a crítica, do que para a realização instrumental de uma tarefa, de uma atividade que a IA pode fazer. Então, isso tem que ser aprendido rapidamente na educação superior, incorporado, reconhecido que a IA já fornece soluções rápidas, né, com as ferramentas que já existem, e a gente precisa aprender a criticar. Aprender a criticar também significa aprender a fazer, né? Porque senão você não sabe o que está por trás daquilo. Mas você tem que saber balancear isso, né, e criar esse espaço para... Esse senso crítico depende de várias coisas, né? Depende da tua experiência, da tua bagagem, depende da tua formação, né? É um conjunto de coisas, né? Que é isso que a universidade busca trazer para você. Exatamente. Né? Que é um conjunto de experiências, um conjunto de dados e de informações junto com experiência para poder você ter esse senso crítico. Né? E a gente sabe, quer dizer, uma pessoa bem formada é uma pessoa com competência, não é pessoa só com conhecimento. E a competência, colocado de uma maneira bem simples, você que é especialista em avaliação, é saber fazer, é você saber mobilizar aqueles conhecimentos para um resultado. Então é isso que a gente vai exigir das pessoas cada vez mais, competência. Então não adianta você ter os conhecimentos, porque os conhecimentos até a IA vai ter, né? Isso, e mais ainda, a capacidade de gerar novas competências. Exatamente. À medida que o mercado ele vai sofrendo modificações, você não tem aquela competência, mas se você tem uma educação de base boa, você consegue gerar novas competências muito rapidamente. É aquela história, né? O mais adaptado sobrevive, né? Sem falar da criatividade, né? A gente fala do pensamento crítico, mas cada vez mais é necessário o pensamento criativo. É que as pessoas confundem a criatividade com criar algo do nada. Não. Quando, na verdade, ser criativo é criar coisas a partir de premissas pré-determinadas. Então, se você não conhece as premissas, você não consegue criar nada. Então, uma pessoa sem bagagem, sem experiência, sem conteúdo, ela nunca vai ser criativa.
Né? E no Brasil criou-se esse conceito de criatividade, como se a criatividade ela viesse do além. Né? Não, e mais que isso, como se ela fosse uma coisa só do abstrato, do artista, né? E não do mundo real, né? Não, das coisas. E mesmo os grandes artistas, quando eles criam obras fantásticas, quando você analisa a história de vida dele, ele tem uma história de muita bagagem, de muito conhecimento naquilo que ele criou. Né? Então você pega o Aleijadinho, ele não foi lá e fez uma obra do nada na cabeça. De repente ele nasceu, acordou e fez aquilo. Né? Ele, foi muito treino. É isso aí. E esse gancho da criatividade, ele impacta muito. Você falou da educação voltada à tecnologia. Então, durante muito tempo, você ficava treinando, martelando ali aquela turma com a tecnologia, com as ferramentas. E criatividade? Né? Então hoje, numa educação tecnológica, uma educação em engenharia, a gente abre muito mais espaço para criatividade. E existe técnica para isso. Sim. Né? O design thinking, por exemplo. Eu não sei se você também percebeu isso, mas essa geração da microespecialização que a gente está falando aqui, que surgiu nos últimos 20 anos, 30 anos, ela, na minha concepção, ela é menos criativa. Porque como ela não foi treinada. Ela não foi treinada. Se você colocar para ela uma tarefa, muitas vezes, que envolve a necessidade dela criar algo para resolver um problema, ela fica perdida. Mas se for uma tarefa que já existe uma resposta, então ela é ultra eficiente, ela realmente é muito eficiente. Porque ela pega aquela resposta e vai e atua muito rápido. É porque geralmente a gente taxa as pessoas. Você é ou não é criativo, né? Isso. É um binário. Você é, você não é. E ninguém trata a criatividade como uma coisa que possa ser exercitada. Isso. E até como um esforço coletivo, não necessariamente individual. Sim. Né? Você vai trabalhar em corporações, você vai trabalhar em organizações. Você não precisa trazer para si individualmente a necessidade de ser criativo, mas ter um ambiente, processo indutivo, né? Indutivo coletivo. Sim. Né? Existem técnicas para isso tem que ser treinado, isso tem que ser valorizado na educação tecnológica, na educação engenharia, para um país, né? Para um mundo que precisa de inovação, para um mundo que precisa enfrentar grandes desafios como o aquecimento global, a paz, né? e a fome, tantas outras coisas. Existe muito espaço ainda para soluções criativas. Né? Agora, essa educação de base que a gente está falando aqui, né? Que envolve todos esses aspectos, criatividade, etc., ela é mais complexa de ser feita, correto? Sabe o que eu acho? Se a gente olhar a educação básica, ela é até muito mais avançada, né? Porque os professores de educação básica, eles têm muito mais conhecimento até sobre educação do que os professores de educação superior, que muitas vezes são os técnicos, né? Os especialistas. Sim. Que viraram professores sem uma preparação pedagógica. Então eu acho que a educação básica ela já é mais preparada. No nosso país, ela enfrenta grandes desafios, né? de atração de professores, as nossas mazelas sociais que fazem com que a educação seja um grande desafio para o nosso país. Mas há pessoas bem preparadas. O que a gente precisa... Né? Vocês lá na Mauá, tem algum planejamento específico, algum projeto, enfim... algo que já pensa nisso, quer dizer, nesse gap, né, desse estudante que está vindo da educação básica, que entra no ensino superior e que muitas vezes ele não tem o básico. Uhum. Mas ele está lá, você vai ter que resolver. Como é que vocês estão atuando em relação a essa situação? Excelente pergunta. Primeiro, parando de reclamar. Sim. Né? Porque essa reclamação de que o aluno chega mal preparado, ela é antiga. Né? Sempre aconteceu. Eu nunca vi professores elogiando, falando, nossa, como os alunos chegam bem preparados. Sempre existe uma reclamação. Né? Então, eu acho que tem que parar de reclamar e tem que agir. Então, eu vou dar um exemplo de matemática, né? Que é uma grande reclamação. Sim. Na área de engenharia, que os alunos chegam mal preparados em matemática. Os índices educacionais do ensino básico em matemática são os piores. Né? São os piores. E hoje a gente usa, por exemplo, ferramentas de IA. A gente está falando de IA, a IA a serviço da educação. Então, existem ferramentas de IA que vão promovendo uma evolução adaptativa dos alunos. Então, você individualmente, você consegue colocar
exercícios para os estudantes e a IA vai montando a trilha, né, de avaliação, feedback, novos problemas, novos exercícios, colocando todo mundo numa trilha de desenvolvimento para que a gente tenha, ao final, por exemplo, do primeiro ano, alunos muito mais equilibrados ali e preparados. Então, existem hoje recursos. Se você pega alunos que têm níveis diferentes numa sala de aula de primeiro semestre e trata todos igualmente, você tem problemas. Sim. São os problemas que a gente reclama. A inteligência artificial, a tecnologia pode ajudar e tem ajudado. E há um tabu também em relação à segmentação de alunos, né? No exterior a gente vê isso com muita tranquilidade, né? Porque quando você pega, e principalmente hoje, né, com as mudanças institucionais da avaliação externa, agora com medicina na ENAMED, com as licenciaturas, e que tudo indica que o INEP deve expandir esse modelo, onde avaliar agora não apenas índice de acerto, mas nível de proficiência. E aí você muda completamente a lógica. Sim. Porque quando você não avalia índice de proficiência é outra história. A gente está falando de avaliação cognitiva na veia. Sim. E as instituições de ensino, não estão, na minha concepção, não estão preparadas. Né? Não tem modelagem de avaliação hoje no ensino superior brasileiro trabalhando o nível de proficiência, segmentando alunos por proficiência e trabalhando esses alunos com o intuito claro de aumentar a proficiência desses alunos. Você tocou num ponto muito, muito, muito importante. Que é uma modelagem de avaliação muito sofisticada, inclusive, né? E quando a gente fala, e isso lá na questão a gente fala direto hoje com os reitores e as instituições que a gente trabalha, olha, o modelo mudou. Sim. E já era para ter sido mudado há muito tempo. Mas vai ser mudado agora na marra, né? Porque vai vir uma avaliação externa e olha, o modelo agora é esse. E agora vocês vão ter que começar a pensar em segmentação. Né? Eu não posso pegar um aluno nível 1 de proficiência e colocar numa sala de aula com nível 6. O que vai acontecer é que esse nível 1 vai puxar o 6 para baixo. Porque a aula vai ficar monótona para quem está no nível 6. Porque o nível 1 precisa de outro tipo de assistência. Então, como é que vocês estão pensando isso? Né? Vocês já estão pensando sobre isso? Muito. Eu acho que até ter os alunos numa mesma sala, eu não acho impossível. Eu acho que a gente pode lançar mão, e deve lançar mão, e é isso que a gente está olhando, para a tecnologia. Porque é muito difícil você trabalhar uma individualização da aprendizagem, que é isso que a gente está falando. Cada aluno está num nível diferente, ele tem as dificuldades dele, né? Em qualquer sala é difícil trabalhar isso. Então é aí que entra a tecnologia. A tecnologia tem essa capacidade de ser mais adaptativa do que um professor numa sala de aula. E aí você pode usar o espaço da sala de aula para projetos, para feedback, para atividades, e paralelamente você tem a tecnologia a serviço do desenvolvimento de individualidades, necessidades específicas de cada um. Vocês estão focando no método didático, usando a tecnologia para conseguir atender diferentes segmentos da mesma turma. Por exemplo. É uma estratégia. Esse é um caminho, é uma estratégia. E aí você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. A gente não pode esperar a avaliação que é feita lá do egresso para dizer como é que você está. Você tem que ter uma avaliação durante todo o processo. Sim. E avaliação dos indivíduos e avaliação também do curso em si. Então, por exemplo, na Mauá a gente tem uma área de gestão da aprendizagem, que isso é uma questão que na educação superior brasileira falta muito. No exterior isso é mais comum porque você tem cursos acreditados. Sim. No Brasil, a acreditação ela é feita pelo INEP e ela não é uma acreditação de fato. Não é uma acreditação, na verdade. Não é o conceito de acreditação. Não é o conceito de acreditação. E para acreditar, você tem que garantir a qualidade. Garantir a qualidade significa que você avalia aquelas competências para ver se você está realmente atingindo os objetivos de aprendizagem que você prometeu. E quando você avalia, você corrige. Sim. Tá? Então, incorporar a avaliação como um instrumento de garantia da aprendizagem. Que é o conceito de avaliação. Né? A gente utiliza um conceito de avaliação muitas vezes equivocado. Né? Avaliação como se fosse no Brasil, principalmente nas décadas de 70 e 80, até o final dos anos 90, existia uma corrente pedagógica no Brasil que era contra a avaliação, que é um negócio até louco. Né? Que os caras, não, avaliar é uma coisa opressora, é uma coisa
Isso é desvirtuar a função da avaliação. Avaliar é isso que você está falando. Avaliar faz parte do processo de ensino. E saber o que o aluno aprendeu. Porque o que significa uma nota 6? Isso. O que foi aprendido de fato ou não? O 6 de um aluno é igual ao 6 do outro aluno? Inclusive, a nota é um indicador péssimo. Péssimo. É porque não diz nada, né? Não diz muita coisa ali. Né? Só diz ali sei lá o quê. Eu não sei se você concorda comigo, né, em outro ponto, que eu sempre falo aqui da necessidade de descentralizar a avaliação do ensino superior. E aí você tocou numa parte desse tópico aí. Sistemas de acreditação seria uma maneira de descentralizar. Por que hoje a avaliação do ensino superior está centralizada no MEC? A gente poderia ter instituições público-privadas avaliando de maneira independente as universidades, fazendo avaliações da modelagem de acreditação, simples avaliações, avaliando aspectos, inclusive que o INEP hoje não avalia no ensino superior. E hoje o estudante do ensino superior, eu acho que é um consumidor, talvez, que precisa evoluir. Porque hoje, se você perguntar a um estudante do ensino superior, você está estudando aqui por quê? Muitos vão responder, eu estudo aqui porque é perto de casa. Uhum. Eu estudo aqui porque aqui é mais barato. Eu estudo aqui... Quer dizer, poucos vão dizer, não, eu estudo aqui porque o Instituto Mauá tem um melhor currículo, tem a melhor empregabilidade, porque o Instituto Mauá, eu fui verificar, e o que ele se propõe a fazer, ele faz. Tem uma proposta. Ele tem condições de fazer aquilo que ele propõe a fazer. Eu verifiquei os mecanismos dos professores. Enfim, o cara está investindo uma grana, muitas vezes, alta, numa formação, que ele não sabe o porquê ele está investindo aquele dinheiro naquilo. Né? Então, é um consumidor ingênuo, talvez. E com um sistema de avaliação mais descentralizado, eu vou ter lá no Instituto Mauá vários selos de qualidade. Sim. A Mauá passou da acreditação tal, da acreditação Y, X, Z. Então, quando eu for comprar o meu curso na Mauá, eu olho para as acreditações, olho para as avaliações. Isso é uma instituição que tem, sei lá, 9 acreditações. Uhum. E para ter 9 acreditações, não é qualquer instituição que vai ter isso aqui. Então, esses selos de garantia de qualidade, eles são muito importantes quando é descentralizado. Mas sabe o que eu acho que o mais importante da acreditação não é nem o selo. Então, nós estamos lá nos preparando para a acreditação. Eu até faço parte de um movimento que procura identificar a possibilidade de a gente estabelecer uma acreditação independente aqui no Brasil para escolas de engenharia. Isso é uma coisa que eu tenho legal. Isso é um movimento interessante. Movimento. Mas sabe o que nos motiva nisso? Não é a obtenção de um selo, mas é você induzir um processo de qualidade nas instituições e melhorar a qualidade da educação superior. Porque o processo é mais importante. Sim. Né? É porque, talvez para o público ficar mais ciente do que a gente está falando, o processo de acreditação é diferente de avaliação, no sentido de que a acreditação tem uma finalidade de ajudar quem participa a evoluir. Na avaliação, não. Você aplica o modelo de avaliação, obtém um resultado, a única coisa que você entrega para a instituição é o resultado da avaliação. Na acreditação, você te entrega um parecer dizendo quais são as melhorias, o que é que precisa ser feito, como deve ser feito. Sim. É quase uma consultoria. Uma ajuda mesmo. Uma ajuda para a instituição. Então, além de avaliar, na acreditação, a instituição ela recebe orientações sobre como melhorar o desempenho. Então, por isso que o Marcelo está falando aqui. O Brasil se beneficiaria muito. Agora, tem um desafio, né? Porque não é barato fazer uma acreditação. Não, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Então, a gente precisa ter uma solução criativa que caiba no nosso país. E eu defendo, por exemplo, que a gente faça, pelo menos inicialmente, acreditação por escolas e não por curso individualmente. Né? Já tornaria o processo mais eficiente. Pela acreditação institucional, né? Institucional, ou pelo menos daquela área de conhecimento. Porque dificilmente, por exemplo, se você for avaliar, por exemplo, a nossa instituição, a nossa escola, se você pegar os cursos de engenharia, eu tenho lá 9 cursos de engenharia, você não vai ter alguns ruins, alguns bons, eles estão tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, usufruindo da mesma estrutura.
e da mesma potência. Então você consegue avaliar aquilo conjuntamente. Você não precisa descer em detalhes específicos de cada curso. Sim. Isso já seria um grande ganho, você avaliar áreas, né, e reconhecendo a qualidade. E isso evitaria, né, conclusões precipitadas em relação ao único modelo de avaliação que a gente tem. Exato. Né? A gente tem uma avaliação centralizada que tem pontos positivos e pontos negativos, mas toda avaliação é assim. Mas é a única. E sabe qual é a grande diferença? A grande crítica que eu faço à avaliação, por exemplo, do INEP, não é que ela seja inútil, não. Ela é importante e ela induz também processo de qualidade. Mas ela avalia insumos. Né? São as entradas. Professores, laboratórios. Ela não avalia os resultados. Ela tenta avaliar o resultado por meio do ENAD, que é o estudante, o desempenho lá do estudante, mas aquilo tem uma limitação profunda. Não, demais. É conteudista, por mais que queira avaliar a competência, não consegue. E o próprio estudante ele não está movido para fazer aquela avaliação. Né? Então fica aquela briga de universidades, quem motiva mais o estudante a fazer a prova. Né? E tem universidades que são prejudicadas muitas vezes porque o estudante simplesmente não tem motivação. Não tem motivação para fazer aquilo ali. E você não está avaliando competência de fato, né? É difícil, numa prova que tem uma duração ali de 4 horas. Com a mudança agora para o modelo de TRI, o que vai se avaliar é o quê? Nível de proficiência. Ponto. E assim, toda avaliação é super limitada. Não existe avaliação ampla, que você avalia tudo. Exato. E cada uma está na sua caixinha. Cada modelo de avaliação avalia uma coisinha. Por isso tem que ter muitas. E por isso que a instituição tem que incorporar. Ela tem que ter um sistema de qualidade ali. Isso. Né? Uma garantia de qualidade, gestão da aprendizagem internamente. E não simplesmente depositar tudo isso para o... Exatamente. E aí o que a gente tem um problema aí de sociedade também, de visão sobre a avaliação. Né? Você pega a avaliação que é feita pelo INEP, a gente abre um jornal, não, a universidade tal não presta. Não dá para concluir isso com aquela avaliação. Aquela avaliação ela conclui coisas muito limitadas, que são importantes, que devem continuar se avaliando, mas você não pode dizer que o instituto tal, que a universidade tal, ela não presta porque ela não teve um desempenho X ou Y naquela avaliação especificamente. Porque falar que não presta é uma coisa muito ampla, envolve muitos aspectos. Então, hoje, como a gente tem essa avaliação centralizada, a gente está indo para esse caminho do dualismo. Ou é ou não é, presta ou não presta. Sim. E isso talvez não seja um bom caminho. Né? Mas você vê como é que as coisas se conectam, né? Tudo se volta para a própria instituição, a proposta educacional da instituição. Então a gente está falando, eu vou falar, por exemplo, da Mauá, o nosso exemplo. Né? Quer dizer, por que eu faço a gestão da aprendizagem? Porque eu tenho um compromisso com a formação do meu estudante. Eu quero saber que competências de fato eu estou entregando. E quero poder dizer para o mercado, para os prospects, né, para os alunos que procuram uma instituição, falar assim, olha, essas são as competências que a gente promete para o egresso e estamos entregando. Porque nós avaliamos isso durante o programa. Nós avaliamos, inclusive, competências socioemocionais, como elas se desenvolvem, o pensamento criativo do aluno. Então, uma coisa é você prometer que o seu processo educacional vai formar os estudantes, outra coisa é você demonstrar que isso vai acontecer. Né? E aí você consegue fortalecer a sua reputação como instituição. E você se posiciona, né? Quer dizer, eu fazer pesquisa aplicada, eu ter um contato próximo com a indústria, também está alinhado com as competências do meu estudante. Então, é tudo parte de um projeto institucional. Você cria uma identidade, né? Você cria uma identidade. E aí eu consigo mostrar, falar assim, olha, o meu corpo docente tem essas características alinhadas com o desenvolvimento do perfil do egresso. Certamente, por exemplo, o aluno, quando vai procurar uma instituição, ele vai querer comparar, por exemplo, o corpo docente. Ele vai encontrar, por exemplo, numa universidade pública, muito mais pesquisador de pesquisa básica do que na Mauá. Se ele tem interesse numa carreira científica, eu quero me tornar cientista, né? Eu iria para a universidade pública. Vai lá, você quer ser cientista, você vai ter grupos de pesquisa que você vai poder fazer iniciação científica e seguir uma carreira de pesquisador de pesquisa básica. Agora, você tem um interesse numa pesquisa mais aplicada, em desenvolver competências de mercado, existem
é um outro perfil de instituição, como a nossa. Vamos virar aqui um assunto agora para uma coisa mais amena aí, Marcelo. Conta pra gente um pouco sobre a história do Instituto Mauá, né? Como é que surgiu a instituição, um pouquinho de como nasceu. Bacana. Porque eu sei que é uma instituição muito tradicional, né? E ela tem uma história diferente. Ela tem uma história diferente, porque nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, não somos uma fundação. Sim. Não tem uma fundação religiosa, tá? Então não é confessional. Não existe uma família de empresários, né, que investiu. E daí você pergunta, mas como é que surgiu essa instituição? É uma associação mesmo, é isso? É uma associação mesmo, de verdade. E isso dá para a nossa instituição um espírito público muito forte. Então, ela absolutamente não tem dono, não tem nenhuma liderança reconhecida como, olha, essa foi a liderança fundadora e ela continua influenciando até hoje. Não. Um grupo de profissionais, 60 anos atrás, identificou a necessidade, a oportunidade de você ter uma nova escola de engenharia. Então a Mauá nasce como uma escola de engenharia lá atrás, nasce em São Paulo, não tinha recursos, foi atrás de recursos, de algumas doações, precisava de um local para se instalar, encontrou um prédio do governo do estado, que foi cedido, né? E ali começou, com o vestibular, professores, uma verdadeira iniciativa empreendedora sem recursos, né, de longo prazo. E aí foi se estabelecendo. Isso há quanto tempo atrás? 60 anos. Estou arredondando, né? Mas é para você ver que a gente nasce... Da livre iniciativa mesmo. De uma livre iniciativa. E hoje... né? Daí você fala, bom, mas quem comanda a Mauá? São conselhos. Esses conselhos têm representação da sociedade, têm representação de ex-alunos. Então é um verdadeiro espírito público, né? Porque o nosso propósito é educação. Então todos os recursos que a gente tem de pesquisa e desenvolvimento e das mensalidades dos alunos, eles são obrigatoriamente investidos na própria instituição. Talvez a Mauá ela tenha conseguido ter sucesso até agora por conta dessa identidade, né? Você sabe que a gente tira o melhor dos dois mundos, né? Por ser privada, a instituição tem agilidade. E por ter esse espírito público, ela tem esse propósito de servir à sociedade, um propósito de realmente impactar a educação. E aí, o que você está dizendo aí é o seguinte, vocês têm um modelo hoje de gestão que quem olha de fora pode pensar, putz, é improvável que isso dê certo, né? Conselhos fazendo a gestão, mas, por outro lado, o que talvez explique esse sucesso seja justamente a identidade da instituição. Sim. Você é um ex-aluno, né? Eu sou um ex-aluno. Tá a prova aí. Quer dizer, você se identificou tanto com a instituição que você acabou ficando. E você acredita realmente nela. E você tem um propósito muito forte em cima de tudo isso, dessa história. E aí, quando você cria uma cultura desse tipo, você pode botar qualquer modelo de gestão, o mais improvável possível, vai dar certo. Vai dar certo. Porque está todo mundo pensando com o mesmo propósito. Esse conselho ele zela, né? E ele dá diretrizes e dá limites. E os executivos, e eu estou entre eles, eles têm a liberdade para atuar naqueles limites. Então nós temos essa agilidade, né? Mantendo nosso propósito. Essa identificação, né, do estudante com a universidade, ela não é tão comum no Brasil, né? Eu estou vendo isso agora na Mauá, mas talvez tenha algumas outras poucas, como a Mackenzie. São poucas. Talvez caiba nos dedos de uma mão quantas instituições geram esse nível de identidade, identificação do estudante que é parecido com aquele nível de identidade e identificação do estudante americano que estuda nas grandes universidades, que o cara com 70 anos está com a camisa lá escrito Yale, né? Harvard, não sei o que. O cara olha assim, com 70 anos ele tem orgulho de ter estudado há 50 anos atrás lá na universidade tal, ele bota dinheiro lá. Faz doações. Né? Às vezes ele morre e deixa 90% da fortuna lá para a universidade. Tamanha é a identificação que ele teve e o quanto ele acredita naquilo ali, né? Nós temos isso. Nós temos essa magia da conexão. Isso é uma magia, né? Da conexão. É inexplicável, né? Assim, você sabe que recentemente a 4ª turma, e já são profissionais, né, aposentados, eles escreveram um livro contando a história deles, né, na Mauá, depois na carreira.
Então, uma forma deles agradecerem, deixarem para gerações futuras esse depoimento. Foi muito eu vou comovente. fazer um autoconvite aqui, tá, Marcelo? Quando eu vir a São Paulo novamente, eu quero conhecer lá. Poxa, ir lá pessoalmente, conhecer lá esse clima. Por favor. Presencialmente. Por favor, será um prazer. Conhecer a Mauá. Será um prazer. A gente está ali em São Caetano do Sul, é muito próximo do aeroporto de Congonhas, ali. É só descer 25 minutos do aeroporto de Congonhas. Boa. São Caetano do Sul, na fronteira ali com São Paulo, São Bernardo. Muito, muito, muito fácil chegar lá. Boa. Como é que está hoje, Marcelo, a empregabilidade, né? Hoje vocês têm números sobre os estudantes que saem da Mauá. Como é que tá isso? Olha, não menos do que 90%. Tá? Então, a empregabilidade do nosso estudante é muito alta. Imagino que para chegar a esse número, o estudante, antes de se formar, já tem proposta, né? Já tem proposta, tem o estágio ou o emprego antes mesmo de se formar. Então, isso graças ao fato de sermos uma instituição que tem uma boa reputação e uma boa formação de fato. E sobre formação, até uma coisa interessante, né? Você falou no começo, né? Eu sou farmacêutico, tenho intersecção com alimentos e tal. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito na instituição, o mercado reconhece e nós, com isso, entregamos uma alta empregabilidade, que é nós diminuímos a fronteira, ou tornamos a fronteira entre as áreas mais permeável. Então a gente forma, por exemplo, um engenheiro com muito conhecimento da área de negócio e também impactado pela área de design, de artes aplicadas para que ele seja criativo. O nosso profissional de design também é impactado com negócios. E com isso, o que a gente faz? A gente tem profissionais mais versáteis e que têm maior capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. E no caso da engenharia, especialmente, né? Isso é muito importante. Porque eu tenho visto, por exemplo, engenheiros indo muito bem na área da educação. Uhum. Hoje eu atuo totalmente na área da educação, né? Então, hoje na minha empresa eu tenho buscado contratar engenheiros para trabalhar com educação. Exato. Eu acabei de contratar uma engenheira de alimentos. Ah, que legal. Essa semana, ela começou a trabalhar essa semana na empresa. Para trabalhar com o setor pedagógico. Olha que interessante. É isso. Por conta desse pensamento sistematizado. Porque os franceses, quando falam de design institucional, eles usam o termo engenharia pedagógica. Não. Porque, na minha concepção, está mais ligado à engenharia do que a design. Os americanos chamam de design instrucional. Eu vejo engenheiros se destacando na área da educação, engenheiros se destacando na área de tecnologia, se destacando no setor financeiro. Tem um monte de engenheiro que é Faria Lima, aqui em São Paulo. E são os melhores, muitas vezes. É isso aí. Né? Então, a gente tem hoje a engenharia tomando conta de áreas que eram muito improváveis para a engenharia. Né? Você tocou num ponto que me interessa muito. Eu sou vice-presidente também da Associação Brasileira de Educação e Engenharia e faço parte de um movimento que reúne empresários e reúne também lideranças de grandes escolas de engenharia, um movimento em prol do ensino da engenharia. Hoje a engenharia tem sido muito menos atraente para jovens, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas nós já temos mudado o curso em função das necessidades do mercado, né, que são bem diferentes. Você falou, antes era uma coisa muito especializada. O engenheiro é um sujeito muito técnico. E a gente já mudou isso para um profissional criativo, um profissional com um olhar de negócio, um profissional que tenha muito mais capacidade para inovar, impactar o mundo do trabalho. E com isso a gente vai atrair mais estudantes. Vamos atrair mais mulheres para a engenharia. Menos de 30% dos egressos são mulheres. Isso é uma falha horrível. Então o perfil da engenharia já tem mudado. E o profissional vai continuar sendo um profissional muito analítico, né? Um profissional muito bem preparado tecnicamente, mas um profissional também com outras competências, que o mercado já reconhecia, mas agora vai reconhecer ainda mais. A engenharia é sensacional, ela é muito versátil. Né? O profissional pode trabalhar na área de negócios, na área da gestão, sabe? Ele pode ser o que ele quiser, isso que é bacana. E o que se destaca na engenharia, não sou engenheiro, tá? A opinião aqui externa, só opinião, sem base nenhuma. É a educação de base, que é a mesma. O cara é engenheiro de alimentos, engenheiro civil, mas a base da engenharia é a mesma. Então, às vezes, você contrata não interessa engenharia de quê? É engenheiro, ele vai ter o mesmo
a mesma base sistematizadora da educação. E aí termina ele aplicando aquilo em várias áreas. Perfeito. E dá certo. E o que você falou é justamente o que a gente pensa. A gente entrega uma formação que, claro, ela é um pouco mais direcionada a uma área ou a outra, mas ela de forma nenhuma fecha portas para que esse egresso, esse profissional, depois ele faça os movimentos que ele quiser. Então eu diria que uma formação como a de engenheiro, mas não é só a de engenheiro, não, existe a do administrador também, é uma formação que tem mobilidade. Isso é muito interessante. Sim. Então eu defendo muito que a gente recupere essa atratividade da engenharia, que a gente mostre para o jovem todo esse potencial. E estamos conseguindo já. Boa. Os números estão mudando. Vou abrir um parênteses aqui e puxar um último assunto que a gente falar, Marcelo. Na Inglaterra é interessante a forma como os professores do ensino básico são formados. Uhum. Lá não existem cursos específicos para ser professor, porque aqui a gente tem as licenciaturas, né? Sim. Na maioria dos países é assim, tem as licenciaturas ou algo parecido. Na Inglaterra, se você é formado em qualquer coisa, basta fazer um curso de preparação que dura em torno de 1 ano e você recebe a licença para ser professor. Então, você tem professor engenheiro, tem professor de química, que é farmacêutico, professor de todos os cursos. Mas é um curso que tem imersão, que tem prática, né? É um curso fantástico. Né? Inclusive tem vídeo aqui, pessoal, do professor Arthur Galamba, lá, que é um professor brasileiro que atua na King's College, preparando professores, e ele falando desse curso. É um curso de 1 ano, mas é muito concentrado, uma preparação muito forte, principalmente na parte de didática, de avaliação. Mas essa diversidade no ensino básico é interessante, porque eu tenho um professor engenheiro dando aula de matemática, por exemplo. É verdade. Então ele traz muita coisa aplicada para a sala de aula e que traz o estudante para aumenta o interesse do estudante. Né? Então isso é uma coisa que a gente poderia pensar no Brasil, porque, por exemplo, você, a gente poderia de repente pegar 6 horas semanais, olha, eu vou dar aula, de graça que seja, para ajudar o ensino básico. Hoje a gente vai ter um apagão de professores e não tem gente formada nas licenciaturas. Mas eu tenho certeza que você daria uma bela aula de matemática no ensino básico. Eu talvez fosse um bom professor de biologia ou química no ensino básico. Então, Brasil, acorda. Né? Tem outros modelos aí que de repente a gente pode resolver muita coisa no ensino básico. E tornar a carreira do professor também mais atraente. Né? Imagina lá na Mauá a gente ter uma escola só com professores da Mauá ali dando pequenas cargas horárias e ajudando aquela escola. E às vezes tem um desafio até pela falta de professores. O professor que dá aula de história é o mesmo que dá aula de matemática, que é o mesmo que dá aula de português. E aí, como é que ele consegue, né, se preparar, se desenvolver nessas áreas? Eu não estou nem falando da preparação técnica, mas a qualidade daquilo que ele vai fazer, porque ele tem que entregar tantas frentes diferentes que ele acaba não tendo condições de ter um bom resultado de aprendizagem. Exato. Eu quero tocar num último ponto aqui, Marcelo, que é a questão da pós-graduação no Brasil. Uhum. A gente tem, de certa forma, nos últimos anos, aí, a gente teve uma verdadeira... Eu acho que o termo correto é uma esculhambação do setor. Né? A pós-graduação que era sinônimo de alta especialidade, de pegar um profissional que está querendo crescer numa área específica e precisa de um conhecimento mais trabalhado, você buscar aquele nível de ensino. A pós-graduação sempre, do ponto de vista até de certificação, impunha determinado tipo, um respeito. Né? O cara é pós-graduado nisso. No Brasil se banalizou a pós-graduação de tal forma que ser pós-graduado no Brasil hoje não quer dizer, a certificação não diz nada, na maioria dos casos. Né? Cursos sem nenhum tipo de prática, quando era necessário ter prática, os lato sensu da vida, que muitos não fazem sentido ser lato sensu. E aí muita gente que precisava de uma pós-graduação e viu, está esculhambado esse negócio aqui, isso aqui não vai me entregar nada, só um papel, um certificado, foi buscar mestrado e doutorado. E aí você teve talvez uma demanda muito alta de mestrado e doutorado, justamente por um cara que tinha um perfil de pós. Né? Bem observado. Tem um perfil de pós. Porque mestrado e doutorado não vai te dar o que você queria no pós. Né? Vai te dar outra coisa lá que possa ser importante para a vida acadêmica, etc. Mas dificilmente vai te entregar a aplicação que você queria
que uma pós bem feita te daria. Como é que está isso hoje, Marcelo? Tu tem esperança da gente resgatar esse mercado? Como é que a Mauá está trabalhando isso? Olha, a lição de casa é grande para o país e para as instituições, né? O mestrado em determinadas áreas está com um apagão de estudante também, né? Isso está impactando a produção científica das instituições, né? Dos grupos de pesquisa, porque tem uma falta de aluno. E aí o mestrado profissional era um mestrado que também visa, né, atrair aquele profissional que está inserido no mundo do trabalho. Mas ainda tem um grande desafio de melhorar os programas de mestrado profissional, tornando-os de fato mestrados profissionais, alinhados com o mercado de trabalho. Então isso é uma lição de casa aí que é complicada para as instituições fazerem, em conjunto com a CAPES. A regulação também tem as suas características. Deram uma mexida aí agora na regulação, né? Deram uma mexida, mas ainda ela é um grande desafio. A CAPES faz um trabalho sensacional de procurar manter o alto nível dos programas stricto sensu, mas no meu entendimento ela ainda penaliza os mestrados profissionais, né? E a gente carece de ter bons programas de mestrado profissional. No tocante ao lato sensu, você teve uma expansão desenfreada, né, de programas à distância de qualidade duvidosa, entregando certificado sem nenhum tipo de... Eu acho que nem tudo pode ser lato sensu. Né? Porque, por exemplo, o médico vai fazer uma especialização em psiquiatria. Lato sensu. Será que faz sentido? A pergunta, será que faz sentido? Né? O engenheiro vai fazer uma especialização em estrutura, não sei o quê. Lato sensu. Será que faz sentido? Poderia se aprovar um curso desse lato sensu? Quer dizer que não deveria ter um filtro, porque tem coisas que precisa da prática. Né? É verdade. A gente está esperando uma nova regulamentação aí que coloque a coisa um pouco mais né? Eleve um pouco mais essa exigência, essa qualidade. Mas o mercado também ele tem que responder, né? O próprio profissional que contrata esses programas, ele tem que saber o que ele está comprando. Afinal de contas, é a formação deles. Então a gente, por exemplo, na própria Mauá, a gente acredita que é possível fazer um programa à distância, mas você tem que tomar muito cuidado com qualidade, com avaliação, com aquele certificado que você vai dar para os alunos. Tem muita responsabilidade nisso. Lato sensu também é um título, né? Um título de especialista. Sim. Então, vou reconhecer que o sujeito é especialista numa coisa sem que ele seja de fato, né? É um desserviço. Com certeza. Então, você tem que ter muita responsabilidade. E o mercado reagiu, né? Porque o mercado percebeu isso, né? Exatamente. Todo mundo agora virou especialista. Como é que é isso? Banalizou, né? Banalizou. E sem ser especialista. É isso aí. É um dano que vai ser difícil, vai demorar a recuperar, né? Mas eu acho que no final, né, a gente tem essas ondas, esse crescimento desenfreado, esse acesso muito fácil à pós-graduação, como foi também na graduação à distância. Agora a gente espera que a própria sociedade, os próprios consumidores de educação comecem a perceber. É o pêndulo, né? O pêndulo tem que voltar agora. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Já experimentamos o fundo do poço, agora vamos melhorar, né? Marcelo, a conversa está muito boa aqui, mas estamos chegando ao fim, passou rápido. Deixa o microfone aberto aí para você falar dos projetos pessoais e projetos da Mauá. O que você quiser falar aí está aberto. Excelente. Quero agradecer esse espaço, quero colocar a Mauá à disposição de todos os ouvintes que quiserem aí conhecer a nossa instituição. A gente está ali, a gente tem um campus em São Caetano, né, nosso campus maior, com 130 mil metros quadrados, laboratórios. Então temos cursos na área de engenharia, TI, administração, design, arquitetura. Na área de negócios, administração, temos RI, economia. Então a gente atua nessa área de engenharia, tecnologia, negócios e artes aplicadas, né, com design e arquitetura. Isso tem uma razão de ser porque essas áreas se complementam na formação do estudante. Temos um campus em São Paulo também, na rua Pedro de Toledo, que lá temos, além da pós-graduação, graduação também em ciência da computação, um campus que vai expandir. A Mauá ela tem investido muito em gestão da aprendizagem, né, capacitação docente, para que a gente tenha realmente, e pesquisa aplicada. Então essas são características da instituição que impactam muito o perfil do nosso egresso, que já é um perfil
reconhecido no mercado. E uma coisa que a gente faz também, né? Tudo aquilo que nós fazemos está a serviço também da educação superior brasileira. Então, quem quiser ir lá, trocar experiências conosco, visitar a gente, se tivermos alguma coisa com a qual possamos contribuir, vamos contribuir, porque o nosso propósito não é ser uma instituição única de excelência, mas compartilhar tudo aquilo que a gente faz de bom com as demais instituições. Somos muito abertos a isso. Boa, boa. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Marcelo Nitz, uma entrevista fantástica. Até o próximo episódio da Educação em Foco. Até mais.